E, gente, falar esse tema, né? Eu estava meditando, orando por esse tempo, preparando a palavra. É tão desafiador, porque nós, mulheres, nós somos maravilhosas, amém? O Senhor nos fez lindas, a imagem dele. Mas, gente, nós somos estranhas demais também, ao mesmo tempo, né? E tem essa tal da TPM, essas variações intergalácticas que acontecem, influências, enfim. Eu lembro que um dia o meu marido, ele estava falando comigo, ele falou assim, Kelly, eu preciso de ajuda. Isso nós éramos bem novinhos, né? Eu me casei com o Luciano, eu tinha 19 anos. Eu me sentia, ele tinha 22, maduros. Essa idade, ele já era pastor lá no Paraná, em Guarapuava. Quando nós nos casamos, ele já estava pastoreando. E um dia ele chegou muito, assim, preocupado, sabe? Assim, realmente precisando de um apoio. Assim, ele falou, olha, eu preciso que você me ajude a entender as mulheres. Eu falei, amor, eu tenho 19 anos, eu sou uma criança, bem que minha mãe falou, eu sou uma criança, casei quando ela estava certa, como que eu vou te ajudar a entender as mulheres? Vamos fazer o seguinte, vamos ligar para uma pastora mais vivida, mais experimentada, vamos pedir ajuda dos universitários, eu não tenho como te ajudar nisso. A questão era que ele tinha acabado de atender uma pessoa, né, que uma mulher, uma irmã, uma ovelha nossa da igreja, que um pouco tempo antes falou, pastor, o senhor precisa me ajudar, porque vai acabar meu casamento. Porque meu marido é tão ciumento que eu não posso ir ali na padaria pegar um pão que ele fica me monitorando com quem eu falei, para quem eu falei. E ela falou que ela chegava em casa e estava assim, dando um desgaste. Ela falou, fale com ele, ele tem que ser mais seguro. Ele precisa, sabe, ser liberto desse insegurança. É horrível essa insegurança dele, está nos fazendo muito mal. Aí o Luciano chamou esse homem e deu aquela, assim, né, ministrada no coração dele. Um mês depois, estava a mulher lá novamente na igreja para ser aconselhada, agora dizendo, pastor, o senhor precisa falar com meu marido. Ele falou, por quê, minha irmã? O que aconteceu? Eu não acredito. Foi tão bom o nosso tempo juntos. Ele está novamente. Ela falou, não. Agora eu acho que ele não me ama mais, porque ele não demonstra mais um pouquinho de ciúme. Gente, o Luciano, ele estava realmente tão assim perplexo. Ele falou, me ajuda. Eu falei, amor, vamos ligar para essa pastora. E a gente ligou. Na época, era o nosso começo de ministério, não tinha celular, essa coisa de viva voz, não tinha chegado ainda na nossa casa. Demorou alguns anos. Então, a gente compartilhou o telefone. Sabe aquele ganchão que tem aquele fio e tal? Aquela coisa, a gente tacou junto, assim, no ouvido. Ligamos, contamos a história e falamos, pastora, ajuda a gente. E era uma senhora do outro lado, a gente escutou... E ela deu uma risada, a gente que repetiu, aquela risada gostosa. E voltava, e a gente muito ansioso pela resposta, pela ministração, por essa chave de ouro, né? Nos ensina, né, como a gente entende as mulheres. Aí ela disse assim, pastor Luciano Subirá. E ela ria, e ela falou, que pretensão a tua querer entender as mulheres. Aí ela disse assim, olha, sabe uma coisa, nem a gente se entende. Aí ela falou assim, olha, a gente vai contando com o Espírito Santo, mas a gente, assim, eu lembro que a gente riu tanto. E depois de tantos anos de ministério, já sou casada há 26 anos, todo esse tempo envolvida com aconselhamento, eu diria a mesma coisa se alguém me ligasse hoje pedindo, me ajuda a entender as mulheres. Eu riria bem gostoso também. Mas a verdade é que o Senhor, Ele nos fez, e nós somos maravilhosas. E nós precisamos muito alinhar realmente as nossas emoções e entender que nós não somos guiadas pelas emoções. A palavra ela é clara em falar que nós somos guiadas pelo Espírito Santo. Lá em Romanos, a Bíblia diz que todo que é filho, todos os filhos são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, as nossas emoções, entretanto, estão lá. Eu não sou governada por ela, mas ela pode me influenciar, né, e me atrapalhar muito se eu não aprender a administrá-las, né? Eu não sei quanto sabe, mas a pastora Andréa, ela é a minha pastora. E se tem alguém que conhece o meu coração e todos os meus segredos, também é ela. E eu me lembro um dia, não tão distante, que eu liguei para ela e eu falei assim, eu estava de bob, um bob desse tamanho, assim, na franja. Sabe aquelas coisas que a gente faz? Que a gente realmente acredita que aquilo vai dar um volume. E depois você vê que está lá embaixo, assim, ó. Mas a gente faz aquilo crendo, né? A gente põe aquela coisa e põe... Eu estava lá, e eu estava assim, um dia que estava com o meu coração tão agitado. Ela estava numa viagem, num carro com mais pessoas. Eu liguei para ela e falei, pastora, isso aqui é o meu pior. Quero que você acredite no meu pior. Eu com aquele bob chorando, sabe? E eu falei, eu só fiz questão. E ela no carro, tentando ser tão elegante como ela sempre é. Né? Ela falou, querida, querendo disfarçar. Eu, olha bem, veja o meu pior. Esse
o pior. Né? Aquela cena, eu estava enfrentando algumas lutas, né? E nós precisamos... Essa palavra que a pastora Rebeca nos deu, ela é uma inspiração para mim. Todas as vezes que eu encontro com ela, eu falo, Senhor, me ajuda a ser mais parecida com Jesus, porque a Rebeca me lembra disso. Ela tem essa fé, a pastora Andréia da mesma forma. Esse sorriso lindo da pastora Andréia, sempre. E, gente, eu convivo com ela, agora a gente é família. E obrigado, Pri. Te amo. Né? Porque a Priscila casou com meu primo, me deixou ser parente da Andréia e da Rebeca, porque a gente disse que sim. E a gente é parente. E toda a família do pastor Amy. Eu falei, primo? Ai, gente, desculpa. Casou com meu filho, emoção. O Israel é o meu filho, a ele é minha neta, tá bom? Fique bem claro, junto com a pastora Andréia. Né? E ela me deu essa alegria de ser parte dessa família. E é tão gostoso, né? A gente vai falar um pouquinho sobre como administrar as nossas emoções. E um dos segredos é a gente entender, a minha emoção não me governa. Amém? É outro segredo, se encher da palavra. Porque é através dela que me inspira a ter fé, até para crer que eu posso ser melhor. Né? Outra coisa, ter pessoas que me inspiram perto de mim. Se você percebe que você anda só perto de gente que voa abaixo, sabe, ame essas pessoas, sirva essas pessoas, mas mira naquelas que voam alto. Né? Nem sempre a gente tem assim, realmente o privilégio de estar com quem a gente gostaria de estar sentado tomando chazinho. Vocês sonham também? Gente, eu sonho. Eu tomo café com a Joyce Meyer sempre. Como? Eu uso o aplicativo dela. E aí eu faço meu devocional com ela pregando para mim. E eu acho lindo. Eu mando beijo para ela. Falar, amiga, arrasou hoje. Faça essas coisas. A gente tem pessoas que realmente mexem com o nosso coração e a gente tem que escolher quem são essas pessoas. Né? Porque às vezes a gente realmente... O mesmo versículo que a pastora Rebeca decorou, eu também uso como um filtro para a minha vida. Esse tempo de notícia, que é Filipenses 4, eu também decorei uma versão diferente da dela. A minha diz, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se nisso alguma virtude e louvor, nisso pensai, e o Deus de paz será convosco. Gente, as nossas emoções, elas são o resultado daquilo que a gente acredita, das nossas crenças, dos nossos pensamentos, da nossa leitura do meio ambiente. Então, se eu tenho um filtro desses, gente, quando a gente quer aplicar esse filtro, uma época, sou muito literal. Eu gosto de imaginar as coisas parecem com uma criança mesmo. Então, uma época eu falei, isso vai ser como um filtro para mim. Então, eu vou prestar atenção qual o pensamento meu que passa por esse filtro. Quem já fez aquele filtro que é feito em camadas, que coloca uma camada de pedra mais grossa, depois vão ficando as camadas cada vez mais fininhas, depois a areia, depois o algodão, e você joga a água, é o contrário, né? Começa grossa e vai ficando fininha. Você joga uma água suja e aí ela sai bem transparente. Quem já fez essa experiência na escola ou em algum lugar? Lá na Amazônia, eles às vezes fazem esse filtro. E eu fiz com as crianças enquanto professora. Então, eu lembrava disso e eu pensava cada uma daquelas camadas sendo uma dessas coisas descritas em Filipenses. E eu falava, é verdadeiro? Pé. Parou de pensar, não passou. É verdadeiro? É honesto? Pé. Gente, eu fui fazendo isso sério. Eu imaginava isso tocando na minha cabeça. E desse jeito que eu estou fazendo para vocês. Daí, é verdadeiro? É honesto? É justo? Mas é puro? Pé. Gente, chegou uma hora, eu falei, o que eu vou pensar? Eu vou começar a ter um apagão aqui, porque nada passa, gente. Até chegar no final dessa peneira, quase nada fica. E eu comecei a fazer esse exercício diariamente. E eu comecei a ver que as coisas que ficam, que passam, são coisas conectadas com aquilo que é eterno. A palavra de Deus passa, a misericórdia passa, a empatia passa, a intercessão passa, mas o julgamento fica de fora, o olhar crítico fica de fora, o pessimismo fica de fora. Façam esse exercício para vocês verem como é que as nossas emoções começam a ser alinhadas realmente com o céu. E eu quero falar rapidamente sobre algumas mulheres da Bíblia que apresentam características que eu queria que a gente guardasse nessa noite. Se a gente for falar sobre alinhamento, a gente ficaria aqui há muito tempo. Porque o serzinho que tem coisa para ajustar é o tal do ser humano. Precisaríamos muitos volumes de reuniões com esse tema para a gente ajustar tudo. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo já está tocando o teu coração, assim como ele já está tocando o meu coração. Sobre aspectos, porque o nosso Deus é assim. Ele começa a trabalhar uma área dentro do nosso coração. E quando a gente superou aquela parte, você fala, obrigado, Jesus, vence. Ele fala, agora vamos para a próxima. E de glória em glória, nós vamos sendo transformadas em imagem de Jesus e estamos sendo aperfeiçoadas. Amém? Primeira coisa eu queria falar aqui. A Bíblia diz que é melhor alguém morar num cantinho de um telhado ou no deserto do que perto de uma mulher rixosa
que significa uma mulher amargurada, uma mulher crítica, uma mulher... Não sei se vocês conhecem alguém assim, e eu não sei se em algum momento da sua vida você já foi essa rixosa, mas a Bíblia fala que é melhor você estar num lugar assim distante do que dentro do conforto de uma casa com uma mulher desse jeito. Eu acho isso muito forte. Então, eu separei ali o Provérbios 21:9, se você quiser anotar, Provérbios 25:24, que é uma versão, a NVI diz que é melhor do que do que com uma mulher briguenta, você estar num canto sob um telhado qualquer. Então, a Bíblia essas palavras são fortes demais. Eu não sei se você pensa nisso, mas eu já me percebi rixosa em alguns momentos. Eu falei, misericórdia, Senhor, que ninguém queira mudar de endereço aqui de casa. Porque a Bíblia fala que é melhor, e a gente sabe como é ruim estar perto de pessoas desagradáveis, briguentas, encrenqueiras. Lá em Provérbios 21:19 também diz que o deserto é um dos também endereços, e aí fala que também a mulher rixosa é como se fosse uma goteira. Gente, não sei se você já teve essa experiência de ficar com uma goteira tão perto de você ou em você. Mas é uma coisa irritante. Então, assim, que nós não sejamos essas pessoas, amém? Que nós possamos ser mulheres que outras pessoas tenham vontade de estar perto, começando pelo nosso esposo e os nossos filhos e os nossos familiares, que eles queiram estar perto da gente, que eles possam receber do amor de Deus, porque de nós mesmas, nem sempre a gente tem tanta coisa legal para dar. Mas quando a gente vai na fonte e busca do Senhor, a gente tem um coração pronto para amar, para servir, para perdoar, para ministrar. E isso é algo de grande valor. Então, que nós possamos realmente ter esse coração ensinável. E o primeiro aspecto que eu quero ressaltar, uma mulher que tem as suas emoções alinhadas com o céu, ela é uma mulher que sabe sobre entrega. Esse é um aspecto bem importante, que eu acho que é um dos primeiros passos da vida cristã. Você começa entregando sua vida para Jesus, entendendo que agora Ele é o teu Senhor, Ele é aquele que tem o governo sobre a tua vida, e você já não pode mais viver do jeito que você quer. Se você entregou sua vida para Jesus, significa que o que você pensa, o que você sente, não tem mais tanto valor assim. Afinal, você tem um Senhor, você tem um dono, você tem alguém para quem você presta conta. E eu não sei você, mas isso traz um alinhamento cheio de temor para a minha alma. Quando eu começo a ficar birrentinha, mas eu não gostei. A gente é uma canseira, É uma canseira. Até eu me canso comigo mesma, às vezes. Quando começa a ficar, eu falo, mas eu não vivo para mim mesma. Eu vivo para a glória de Deus. Eu existo com um propósito. Eu não estou aqui só por mim mesma. Não é o que eu sinto, não é o que eu penso, não é o que eu acho. É o que Ele pensa, é o que Ele sente, é o que Ele fala, é o que Ele pede, é o que Ele estabeleceu. Hoje nós estamos vivendo uma geração onde as pessoas estão cheias do eu. Eu acho, eu penso, o que você fala, o que você sente. Gente, nós precisamos nos alinhar com o céu. Esse é o segredo de uma vida bem-sucedida, de uma vida feliz. É o que o Senhor pensa que nos importa, amém? Nós somos essas mensageiras, nós vamos viver isso. E um exemplo desse primeiro aspecto, que é a entrega, que é a consequência de uma mulher sábia, porque uma mulher com suas emoções governadas, estabelecidas, alinhadas, ela vai ter essa característica de saber entregar. Então, ela é altruísta, ou seja, ela não é egocêntrica, ela consegue ter esse olhar para a necessidade do outro. E eu tenho tanta história para contar, e eu queria contar muita história, mas a gente tem pouco tempo para a gente deixar o Senhor fazer muito no nosso meio, e eu vou contar só uma história. Eu tenho vergonha de contar algumas, mas como é para edificação da geral, bora lá passar vergonha, Então, a gente vai. E essa coisa da gente se realmente ter um coração trabalhado, eu me lembro que, alguns anos atrás, eu falo alguns anos atrás porque eu não lembro, gente, eu sou ruim de data. E também, se eu falar assim, vocês podem imaginar que é 20, fica menos feio. Mas eu acho que talvez seja uns 20 mesmo, já faz um bom tempo isso. A gente acostuma muito rápido com algumas coisas que são boas, vocês concordam? E essa coisa de casar com um pastor itinerante, você fica mal acostumada com algumas coisas. Por quê? Nós somos servas de Deus, todas nós. E a gente tem que ter a mesma alegria em trabalhar na porta, limpando o banheiro da igreja, cuidando das crianças na salinha. Isso é o correto, isso é um coração correto. Se eu limpo o chão, se eu faço qualquer serviço, eu entendo para quem eu faço. Então, eu faço... E cada um desses serviços tem o mesmo valor diante de Deus, porque nós estamos amando pessoas. Quando a gente limpa o chão na igreja, quando a gente se importa de tirar o pozinho ou o molhadinho da cadeira para aquela que vai sentar do lado, qualquer uma dessas coisas reflete um coração correto de amor e serviço, amém?
Mas a gente se acostuma facinho com essa coisa de, né, assim, do que é bom, do que, né, você vai começando até. Então eu comecei a acompanhar meu marido várias vezes em evento. E quando você vai pregar, não é que te dão um lugar primeiro lá da cadeira? Te dão, colocam você lá na frente. Gente, hoje eu fui assim presenteada. Eu estou me sentindo a própria Esther, basicamente. Toda assim, eu ganhei um spa, gente, hoje à tarde. Eu fui, gente, sério, vocês estão vendo que meu cabelo tá bonito, tá brilhante? Sério, gente, eu recebi massagem, que eu estava assim, meu Deus, eu vou derreter, vou virar uma poça aqui nesse negócio, eu vou derreter de tão gostoso. Então, um presente muito especial que eu recebi, e eu, assim, aproveitei cada segundo. Eu falava para a Vanusa, minha amiga, minha BFF, que fez a massagem em mim hoje, eu falei para ela, era uma massagem para relaxar e tal. Eu falava, que o Senhor te abençoe, Vanusa. Peguei o nome dela, falei, eu vou aproveitar cada segundo disso. E o ser humano é assim. Aquilo que é bom, a gente se acostuma. Eu contei tudo isso para tentar deixar mais feio, mas, gente, eu vou logo no feio, tá bom? Vamos lá. Então, depois de tanto tempo sendo tão bem tratada, assim, aos olhos, do jeito que a nossa carne gosta, vamos colocar assim. Luciano e eu estávamos indo participar de um evento, porque a gente também gosta de ir em eventos onde a gente vai participar, para receber, porque nós precisamos também. Então, a gente chegou no evento, mas o que acontece? O Luciano tem uma cara fácil de ser reconhecida. A gente não usava máscara nessa época. E, quando a gente chegou, tinha uma fila enorme. Aí eu falei assim, amor, você vai entrar na fila? Era uma igreja de uns amigos nossos, vizinhos da nossa casa. Eu falei, amor, bora entrar. Aí ele falou, não, a Bíblia fala que você tem que ir lá por último, e se alguém te chamar para ir na frente... Vocês conhecem essa passagem, né? Aí você vai. Se não, você pode sentar lá na frente e passar vergonha. Então, aí, quando ele falou isso, não queria contar para vocês, mas eu fiquei meio bravinha. Falei, gente, são amigos nossos, são vizinhos, a gente se ajuda. Tipo, o que tem? Vamos entrar nessa fila gigantesca? Onde era o lugar certo? Na fila gigantesca. Meu marido foi e falou, nós vamos lá. Então, a gente começou a subir uma rua, dando oi para todo mundo da fila. Oi, oi, oi. A gente estava quase chegando no último lugar. Alguém correu e chamou a gente para entrar. Porque nós realmente éramos muito amigos. A pessoa que estava lá... Então, assim, enfim, nos chamaram e falaram, pastor Luciano, por favor, entra. Mas, quando eu entrei, eu estava com tanta vergonha que eu quase estava querendo ir embora. Sabe quando você descobre, assim, que feio do meu coração? Que feia essa emoção de querer achar que a gente não é mais importante que ninguém. E, quando eu entrei, o Luciano entrou, assim, normal, né, cumprimentando as pessoas. E eu entrei assim, me sentindo a mais indigna de estar realmente naquele lugar ali, porque nós somos todos iguais, isso é uma verdade. Então, assim, a gente tem que tomar tanto cuidado com o nosso coração. E esse lugar de entrega, ele nos leva a esse lugar de entender que não é a nossa vontade, não é o nosso ego, não é o nosso eu. Poderia contar várias histórias tão feias, mas essa é uma delas, vamos ficar nessa, porque a gente não tem tanto tempo assim. Mas eu senti assim, realmente, sabe quando você sente uma reprovação daquele que te ama? Assim como um pai olha para um filho e fala, que feio. Não foi assim que eu te ensinei. Não é esse coração. Então, a gente tem que alinhar. Eu amo a resposta de Maria quando ela é desafiada ao projeto de gerar o Filho de Deus. E ela era uma jovem solteira, né? Os estudiosos falam que ela devia ter em torno de 16 anos, noiva. E, diferente de hoje, uma jovem que engravidava solteira, ela era, né, julgada, sentenciada à morte, muitas vezes executada. Então, era uma situação que socialmente tinha vários riscos. Mas olha a resposta que ela dá. Está lá em Lucas, capítulo 1, versículo 38. Ela diz assim, respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então, o anjo a deixou. Eu resumindo a história, né? Se você quiser ler essa história linda, essa passagem linda, lá em Lucas, capítulo 1, fala sobre quando o anjo chega, Gabriel anunciando todo o projeto de Deus. E eu fico imaginando aquela jovenzinha sabendo calcular. Né? E ela até faz uma perguntinha, ela fala, como isso se dará? Como que isso vai acontecer? Tipo, eu nem casei, eu sou virgem. Como que eu vou ter um filho? Né? E o anjo ele fala, olha, você fica tranquila, deixa Deus fazer. Aí ela dá essa resposta tão linda. E ela fala, que aconteça em mim. Não aqui, conforme o que o Senhor quer, conforme a vontade dele. E é esse lugar que nós precisamos estar, amém? Não importa, amém? Obrigada. Ai, agora sim, ufa. Né? Que a gente possa estar nesse lugar. E uma gravidez, ela envolve desconfortos, anseios, medos, independente de todas essas coisas, que são emoções. Quando nós entendemos que temos um Senhor, a gente vai enfrentar, assim como fez Maria, sendo um sim para Deus. Né? Então, ela é um exemplo de entrega. Um outro aspecto de emoção alinhada é a sabedoria.
né, nós vimos aqui o teatro e foi maravilhoso para exemplificar muito essa questão. Nós vimos várias mulheres, das quais não sei quantas vocês se identificaram com alguma situação da tua vida. Já vi quase todas as partes do teatro na minha casa, vocês já viram? Né? A gente passa essa fase da bagunça dos filhos pequenos. Os meus cresceram, glória a Deus, aleluia. Sobrevivi. Quem conhece a música da Marcela Teixeira? Sobrevivi, fiquei mais forte, aprendi. É assim, passou. Né? E as fases diferentes. Não vi todas as fases, mas vi grande parte das falas. Que nós somos tudo muito parecidas. A gente só muda de endereço. Né? Mas uma mulher que ela adquire sabedoria, ela não foi assim, tipo, escolhida lá do céu. Tipo, deixa eu ver aqui. Ai, você, porque você pôs uma cor que eu gosto. Então, você está de amarelo, de destaca texto. É você que vai receber hoje a porção de sabedoria. Glória! Não é assim que acontece, gente. Sabe, a sabedoria, ela vai, a Bíblia fala que aquele que quer sabedoria, você pode pedir ao Senhor, e Ele dá liberalmente. Então, como aprendemos com a pastora Rebeca, é um fruto de oração. Você vai colocar as necessidades. Senhor, eu preciso de sabedoria. E a Bíblia nos promete, nos assegura que o Senhor vai nos dar porções de sabedoria. Né? E tem uma história da Bíblia que me desafia muito. E ela é muito... Eu vou tentar falar bem rapidinho mesmo, mas eu quero deixar o endereço para vocês. Caso você não conheça bem essa história, vai lá e medita. Está lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 25. Você pode ler, né, os versículos... Esse trechinho que eu vou ler é do 32 ao 35, mas a história começa antes. E, para resumir, a Bíblia fala sobre um homem que era rude e mau, e o nome dele era Nabal. Olha, até rimou, né? Rude, mau, Nabal. E fala sobre uma mulher que ela era linda e ela era inteligente. E ela se chamava Abigail. E não é que Abigail escolheu o Nabal para casar? Que coisa, né? Coisas da vida. Como que pode uma mulher inteligente acabar com um homem rude e mau? Isso acontece muito, né? E vice-versa e vice-versa. Mas, nesse caso, era ele que era esse homem difícil, e a Bíblia narra toda uma situação que aconteceu entre Davi e Nabal, um problema de vizinhos, e o negócio esquentou de um jeito que... Davi estava pronto para levar um time todo para matar todos os homens que pertenciam a Nabal. Era uma situação por uma coisa pequena. Era uma troca de gentilezas. E Nabal não se dispôs a fazer uma política de boa vizinhança. E acho que existe entre os homens essa questão de medição de força. E a Bíblia fala que chegou um momento que Abigail, como uma mulher sábia, interviu. E a Bíblia diz assim, 1 Samuel, de 25 a 32. Davi disse a Abigail. Então, quando ela faz uma intervenção, né, Davi já estava mobilizando os homens para atacar todos os homens pertencentes a Nabal. Ela sai correndo na frente, ela viu o que estava acontecendo, ela viu o entrever que estava o negócio. E a Bíblia fala que ela saiu catando presente, comida, e foi encontrar Davi e os seus homens no meio do caminho e se ajoelhou e falou, misericórdia. Não leve em consideração as ações do meu marido. Ela falou, olha, ele não sabe o que ele está fazendo, receba esses presentes. E ela interrompeu aquela ira com uma atitude de humildade, de humilhação. Né? Ela levou os presentes, e a resposta que Davi deu a ela foi essa. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso. E por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. De outro modo, eu juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu fizesse mal a você, que se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse, vá para sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido. Uau! Gente, eu quero ser essa mulher que fala, abençoada seja você pelo teu bom senso. Gente, tem algumas mulheres aqui. Teve uma situação da peruca azul, se eu não me engano, já não sei mais qual a peruca, que ela queria tomar aliador pela questão dos filhos. Né? O quê? Mexeu com meu filho? Né? Gente, bom senso. Algumas coisas valem mais que outras. Quem é teu discípulo mora, são os seus filhos. É eles que você tem que ensinar, não é o filho da vizinha. Né? E se às vezes o marido chega com uma questão e a gente, em vez de ser essa resposta branda, essa ajuda, esse posto assim de vamos trazer leveza, fala, o quê?
Teu chefe falou isso para você? Amanhã eu vou lá no estacionamento riscar o carro daquele homem. Eu vou fazer alguma coisa para te ajudar, meu marido. Você não está ajudando nada. Não é isso. Né? Lembra de Abigail, que ela foi ali para trazer a paz de volta. Né? Fez uma ação realmente em favor. Então, que nós possamos ter sabedoria. Né? Que a gente não seja tipo a mulher da história, que primeiro quer que não tenha ciúme, depois quer que tenha ciúme de volta, que a gente decida o que a gente quer, né? Que a gente seja sábia. A Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, Provérbios 14, fala que a tola a destrói com as suas próprias mãos. E é tão interessante que no original essa palavra edifica não é que constrói uma vez. Essa expressão no original, edifica, significa constrói, reconstrói, reforma, repara. E é como que um verbo contínuo de construção. O dia que eu vi isso, eu fiquei, uau! Não é uma vez só, gente. Não é fez uma vez, hoje eu acertei, sorri, fui bonitinho, uma belezinha de esposa, passei. Não. É um dia sim, outro também. Um dia sim, outro também. Um dia sim e por toda uma vida. Né? Para a glória de Deus. E tudo aquilo que a gente faz, aquilo que me motiva é saber que Deus tudo vê. Tudo vê. Assim como o dia que nós somos reprovadas aos olhos dele porque temos uma atitude ruim e nós temos a chance de consertar, porque nós temos um Deus perdoador, aleluia, por isso, amém? Então você pode ir lá e pedir perdão a Deus e também às pessoas com que você não acertou naquele dia, você pode trazer conserto, isso é especial, é maravilhoso. Nós temos esse Deus que nos era, mas a gente tem sim a responsabilidade de crescer. Às vezes a gente culpa pai, culpa mãe, culpa isso, culpa aquilo, mas a verdade é que Deus nos dá cada dia a chance de ser um pouquinho melhor do que a gente foi ontem. E nós temos como isso a fonte da palavra que nos ensina, pessoas que nos inspiram, tantos materiais para nos ajudar. Vencemos áreas diferentes, que a gente tenha realmente essa busca por sabedoria, que a gente possa ser essa fonte de construção, reparo, e o que a palavra nos chama mesmo, que a gente ajude a nossa família toda a crescer, para a glória de Deus, amém? Que nós possamos ser lares fortes. Um terceiro aspecto e último que eu quero falar nessa noite... Eu estou falando muito rápido? Eu quero falar. Aí se eu estiver correndo, vocês fazem... Aí eu paro, eu diminuo. Eu disparo às vezes e vou. Mas um outro aspecto de uma mulher que é temente a Deus, que tem as suas emoções trabalhadas por Deus, é a questão da coragem. E eu e a pastora Rebeca falamos quase a mesma coisa, porque a gente até conversou rapidinho hoje, mas eu falei, pastora, vai, que eu também quero ouvir sobre isso. Porque, às vezes, a gente tem medo de planos grandes, medo de grandes mudanças, medo de fases novas. E eu amo a história de Débora. É uma das histórias que mais mexe comigo, porque ela viveu num tempo muito diferente da gente. Hoje, a gente já não assusta mais. Eu lembro quando eu comecei a ver as primeiras mulheres trabalhando em posto de gasolina. Alguém como eu, assim, nessa fase, que começou a ver isso quando foi novo. Quem viu isso como novidade também? Tem umas que não, eu sei. Obrigado, amigas, quarentinhas e mais. Amo vocês, estamos juntos, yes. Né? Porque as novinhas, para elas, é normal. Mas eu sou uma geração já ali do meio do caminho que a gente não tinha mulheres trabalhando nesses lugares. A gente tem visto uma evolução e assim uma revolução que nem sempre é fácil calcular todos os ganhos disso e os prejuízos disso. Mas a verdade é que desafios novos e lugares novos, eles requerem coragem. E nos dias de Débora, a Bíblia fala que ela era uma juíza. Ela estava ocupando um lugar muito diferentão para a posição das mulheres no tempo dela. Ela estava num lugar, sentando e ocupando uma cadeira que era de... Essa mulher deveria ser assim um poço de sabedoria. E a Bíblia fala como ela realmente tinha uma postura mais... Você pode imaginar, sabe aquela mulher mais sábia que você conhece? Aquela mulher que te inspira, de perto ou de longe? Essa era a Débora, certamente, porque a Bíblia fala que as pessoas subiam para estar no lugar. Elas faziam um esforço para chegar até o escritório dela, que era debaixo de uma palmeira, e ali ela julgava as situações, né? E as pessoas traziam as suas causas diante dela. Então, num momento muito diferente. E eu acho lindo a história que está lá no capítulo de Juízes, no momento em que ela leva um recado para o chefe do exército, que era do povo de Deus, e ela fala, olha, Deus está mandando, você organiza aí os homens e bora batalhar. É agora, vamos, chama, levanta, e a gente tem que ir, a gente tem que atacar o exército inimigo, é agora. E o chefe, né, do exército inimigo,
ele fala, olha, se você está falando, né, você que era Baraque, esse homem, ele fala, então você vai junto? E, gente, se ela já era diferentona de estar sentada no lugar de juíza, a mulher não ia para a guerra. Ela não ocupava esse lugar de estar na linha de frente. E ela fala, eu vou. Só que você vai ter uma consequência disso. Eu tenho certeza do que Deus está falando, então eu me disponho a ir na linha de frente. Mas você vai ser humilhado, porque a vitória, quem vai matar o chefe do inimigo, do exército inimigo, vai ser uma mulher. Você vai ter essa humilhação. Porque, gente, no currículo de um chefe de exército, ter a mulher, uma mulher qualquer, matando quem os homens deveriam estar fazendo, é algo que até hoje acho que mexeria com os brios de qualquer homem, de qualquer chefe de exército. A gente não vive assim realidades são tão diferentes na questão dos egos e dos sensos ali. Mas a Bíblia narra que essa mulher vai à linha de frente. E, gente, eu já assisti tantas vezes na minha cabeça essa cena. Eu fico imaginando ela, eu fico tentando... Gente, eu sou tão criativa. Realmente, eu imagino. Eu não sei se vocês fazem isso, mas eu vejo ela indo à frente. E eu vejo os homens tudo assim, meu Deus, o que vai dar isso? O que essa mulher está fazendo aqui? Alguns meio perdidos. E eu fico imaginando ela bem tranquilona lá. Aí, de frente. Eu imagino ela assim, plena, linda, assim, ó, chegando, vendo todo mundo. Ela, pode vir, pode vir, pode vir. E a Bíblia fala que Deus, então... realmente trouxe vitória ao seu exército, mas o chefe do exército inimigo, que era Baraque, ele sai correndo, desesperado, ele consegue fugir, e ele chega até uma tenda do povo de Deus, e quem estava ali nessa mulher, quem era? Jael. Que faz ali, gente? A força da mulher, ela usa o que ela tinha naquela batalha. Ela fala, oi, Baraque, como é que tá? Correndo muito? Cansadinho? Você pode deitar aqui nessa tenda, se esconde. Ele fala, então você fica aí na porta. Você fica aí na porta, por favor, e se aparecer alguém, você fala que não me viu, ela vai tranquilo, fica sussa, está de boa, está com sede. Quer um leitinho? A Bíblia fala que ela ofereceu um leite para ele embalar a Nana. Vai, Nana, vai descansar. Tomou o leitinho e deitou dentro da barraca. E o que aconteceu? Ela pegou uma estaca e enfincou na cabeça do homem. Ô, mulher, gente... Quem são essas mulheres, meu Deus? Uma vai na frente, outra pega estaca e enfinca na cabeça do outro. E essa mulher matou o chefe do exército inimigo. E essa história se espalhou. Quem foi que matou Baraque? Foi outra mulher. Quem foi na frente? Quem que puxou a turma para essa batalha? Foi Débora. Quem que matou o outro? Foi a Jael. E as mulheres acho que foram a loucura naqueles dias. Acho que foi a notícia assim, tipo, meu Deus, que mulheres são essas? Mas a verdade... é que quando a gente se permite ser conduzida por essa voz de Deus, que a palavra de Deus fala que é disponível para mim e para você, quando nós somos guiadas por esse Deus, é esse tipo de ação que a gente tem, sabe? Para avançar, para enfrentar os inimigos de frente, seja medo, aquilo que quer te paralisar, aquilo que quer te trazer derrota, você dá a cara a tapa, porque você sabe que você não está sozinha, que você tem um Deus que luta, né, junto com você, luta por você. A Bíblia fala que essa vitória foi dada por Deus ao seu povo. Deus derrotou os inimigos através daqueles soldados. Então, não sei quais são os inimigos que você está lutando hoje. Talvez você entrou aqui com o teu coração apertado. E o que eu acho lindo, e fico imaginando, são os olhos de Deus vendo assim, todas nós aqui. E eu olho para vocês, eu vejo uma loira, uma morena, uma ruiva, uma de cabelo enrolado, todas bonitas, a maioria sem máscara. Glória! Aleluia! Gente, eu fiz uma make que hoje estranhei, porque eu só estava usando produto de olho. Aí eu falei, gente, será que eu trouxe batom? Tipo, ele trouxe, ufa! Nossa, tem produto pro resto do rosto também. Que bênção! Né? E, realmente, quando eu olho, eu vejo isso. Mas Deus, Ele sabe o que está no teu coração exatamente agora. Ele sabe se você entrou aqui por uma questão preocupada com o teu filho, se você entrou aqui preocupada com o teu futuro, com a tua faculdade, com o teu estudo, com o teu trabalho. Ele sabe exatamente aquilo que rouba o teu sono, aquilo que é o motivo que impulsiona as tuas lágrimas. Deus conhece o teu coração. Deus nos fez emotivas, então não está errado a gente ter as emoções. E na medida que elas vêm, a gente dá nome para elas. E lutar realmente com aquilo que precisa, né, realmente ser vencido. Porque algumas emoções são boas. Nem todas as lágrimas são ruins, amém? Quando o Senhor nos traz quebrantamento, quando o Senhor quer realmente nos quebrar, que a gente chore mesmo, que a gente seja moída. Tem emoção que é para a glória de Deus, amém? Não é toda emoção que é ruim, mas emoções ruins que precisam ser vencidas.
a gente vai vencer, né, permitindo que o Senhor venha ao nosso encontro. E eu acho muito interessante que lá em Filipenses 4, e aí para a gente estar terminando aqui, dos versículos 11 ao 13, a Bíblia fala que Paulo, ele aprendeu a ser contente em toda e qualquer situação. Ou seja, aprender o contentamento, aprender o equilíbrio das emoções, aprender a superar os perrengues da vida. É uma questão de aprendizado. Como eu aprendo? Na presença de Deus, com a palavra, com pessoas que já passaram na minha frente. Vários momentos da minha vida, várias etapas da minha vida, quando eu, Luciana, a gente às vezes se percebia, tipo, para onde a gente corre? A gente procurava pessoas que já tinham passado por aquela fase e falava, como é que vocês fizeram, para onde a gente corre? Como a gente lida com isso? Né? E nós somos tão abençoados por tantas pessoas, né, que estavam perto da gente, que nos ensinaram a lutar alguns tipos, né, de situação. Hoje eu estava conversando com a Simone, né, que hoje me levou para cá, para lá, obrigada, Simone, e a gente estava encontrando algumas questões parecidas de vida, né? E a gente estava ali falando, parecia duas matraca-tricas, sabe? Eu falei, nossa, a gente está numa fase de vida tão parecida. E como a gente aprende nessas trocas? Então, que nós possamos praticar essas coisas, para que nós possamos, né, vencer. Para terminar, eu quero ler Salmo 27:1, que diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem eu terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem eu terei medo? Falando sobre coragem, nós não precisamos ter medo de nada. Nós temos um Deus que luta por nós, amém? E que nós possamos ser assim como Paulo, que nós possamos aprender a ter contentamento em toda e qualquer situação. E sabe o que significa toda e qualquer situação aqui que a Bíblia está dizendo? Significa toda e qualquer situação. Eu posso aprender o contentamento na falta, eu posso aprender o contentamento na dor, eu posso aprender o contentamento no luto, eu posso aprender em toda e qualquer situação.